aí, meus bidos alistados, e aí, meus bidos do exército. Bom, galera, é o seguinte, dia 5/8/2019, eu fui para o alistamento militar que todo homem tem que ir quando ele concretiza os seus 18 anos, ou no ano que ele vai fazer 18 anos, né? E eu queria trazer meio que um vloguinho pra vocês, daquele que eu já não fazia faz um bom tempo, né? Sobre este dia, que em particular era pra eu ter feito o vídeo ano passado, mas eu acabei deixando passar sem querer. Enfim, eu quis trazer essa história porque eu sempre fui um cara muito preocupado com isso. Por quê? Porque eu nunca quis ir pro exército, nunca quis fazer parte do alistamento militar e tudo mais, e eu não queria passar. Então eu queria trazer meio que a minha história sobre o que aconteceu, um pouco pra relaxar vocês, e um pouco também só pra, sabe, dizer como é que aconteceu, como foi, pra quem ainda vai passar por isso, porque basicamente todo homem tem que passar. Sorte das mulheres que não tem, né? Por enquanto, pelo menos. Eu queria meio que narrar essa história junto com vocês. E também, caso vocês queiram compartilhar suas histórias sobre como foi o caso, deixem aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Bom, como vocês sabem, este jovem aqui é um ser muito particular em certos fatores. No dia 5 de agosto, que era o dia que eu iria ali para me alistar, para responder perguntas, para fazer teste de sangue e os caramba, eu fui para o local que, querendo ou não, você tem que fazer isso uns bons meses antes. Logo no começo do ano você tem que entrar num site, escrever alistamento militar, tipo, é bem fácil, né, gente? Aí você vai lá falar que quer me alistar, mesmo que você não queira, porque é obrigatório. Então foi muito interessante, gente, porque o meu pai me levou pra lá de carro, que era em frente ao local ali, né, o tiro de guerra, e ele me deixou ali na frente, peguei uma fila, todo mundo... Aí foi um negócio muito interessante, gente, porque tava todo mundo com o papelzinho na mão. Eu fiquei, que droga de papel é esse que eu nem sabia da existência? E eu vi umas outras pessoas com RG na mão, e aí eu tava assim... Caraca, mano. Eu tava com a chave de casa e o celular. Só. Não, eu acho que nem o celular eu tava, porque, sabe, com medo de tocar. Enfim, eu não tava com nada. Por quê? Porque na minha mente eu tinha tudo de cor. Eu tinha um RG de cor, eu tinha um CPF de cor. Então, o que eles perguntassem, eu ia só responder e tava suave, entendeu? Quando eu comecei a ver os papéis do RG, eu comecei a ficar meio preocupado. Mas aí, beleza, né? Entrei na fila ali e tal, aí todo mundo começou a entrar, fui. Aí foi aquela coisa legal, porque você começa a entrar no local e você começa a ver seus amigos de, tipo, ensino fundamental, ensino médio. Você fala assim, caraca, irmão, tá todo mundo ferrado na mesma aqui, entendeu? E aí, gente, eu sei que eu sentei na cadeira assim. Foi muito interessante, porque aí veio meio que um sargento. Sargento não, general. Chegou um general ali, sabe, todo fortão e tudo mais, e ele começou a fazer um baita discurso sobre como se alistar era algo produtivo, era algo que melhorava a pessoa, dava um futuro pra ela, sabe, estabilizava ela de várias maneiras, tornava ela um ser mais responsável assim na sociedade, entendeu? E foi interessante porque, gente, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu não queria isso na minha vida, eu não queria fazer parte disso, e eu, sabe, eu tinha um baita desgosto, eu não tinha aquela vontade. E quando ele fez o discurso foi muito interessante porque eu realmente pensei em fazer a parada. Eu falei, poxa, se eu não tivesse na faculdade, se eu tivesse em um ano livre, eu faria isso numa boa, entendeu? Tipo, eu iria gostar de passar pra, dependendo, sabe, perder a pancinha, sair como uma pessoa mais responsável, por assim dizer. E não que eu não seja responsável, mas eu sairia mais do que, entendeu, do que eu sou hoje em dia. Então, assim, foi uma parada que foi muito interessante porque não parecia algo tão ruim. E eu acredito que talvez não seja, gente, porque é algo mais pra exatamente estabilizar o ser humano, entendeu? Trazer alguma responsabilidade para a sociedade. Eu fico imaginando um monte de amigo meu que deveria ter passado no alistamento militar só pra eles se tocarem da vida, entendeu? Mas de qualquer maneira, eu sei que aí o general fez todo esse discurso e chegou uma mulher, e a mulher era uma sargenta, basicamente, e ela foi lá e falou assim, então, gente, agora todo mundo vai passar por vocês e vai olhar o seu RG ou o seu papel. E aí, gente, o cagaço, mano. Eu sei que nessa hora veio aquele sargentinho, sabe? A galera que tem a minha idade tá fazendo alistamento militar. Eles todos vestidos de verde, assim, passando e olhando cada um, olhando cada um. Foi olhando meu amigo meu, foi olhando, e eu tava assim e tal. Aí, cara, chegou em mim. E aí, cadê? Aí eu não trouxe. E aí o cara catou assim. Como assim você não trouxe? Eu não trouxe. Aí ele catou, levantou assim a mão. Sargenta, então, o garoto aqui não trouxe RG. Aí ela, mano, ela olhou pra mim e falou assim, ó, como assim você não trouxe o RG? Que espécie de garoto, de pessoa que vem para um bagulho, não sei o quê. E, gente, ela começou a fazer um discurso. E eu lembro que eu só me segurei pra não rir. Porque eu falei, meu Deus, só eu pra passar por uma situação dessa, que inútil, cara. Então, foi muito divertido.
Tá, não foi divertido, foi muito tenso, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou ter que pagar uma multa, não sei o que, vai ser a pior decisão da minha vida. Eu sei que ela, mano, ela fez um discurso, eu segurando pra não rir, eu olhando pra... Eu tentando olhar pra ela, mas eu percebendo que aqueles meus amigos que já me conheciam, segurando pra não rir também, entendeu? E aí ela falou, ah, você, o que você tá esperando? Vai embora daqui, irmão, você vai ter que voltar aqui no outro dia com a RG. Aí eu... Show, né? Catei e levantei assim. Gente, pensa numa vergonha alheia. Todo mundo ali, só eu levantando e indo embora. Ai, gente, eu sou um idiota. E aí eu fui embora, só que eu falei assim, caraca, mas aí, o que eu faço, mano? Como é que vai ser isso? Aí, eu lembro que tinha um dos sargentos, né? Sargentinho, sabe, da minha idade. E aí, ele tava ali parado, assim, meio que do lado de fora. Aí eu passei por ele, moço, ali. Moço não, senhor. Tá bom, né? Você tem a minha idade. Mas aí, eu catei. Aí ele falou, aí eu... Senhor, você sabe então me dizer quando é que eu tenho que voltar aqui, não sei o que? Ele falou assim, mano, volta amanhã. Ele não falou assim, deixei tão suave, né? Mas ele falou mais rígido. Mas ele falou assim, volta aqui amanhã e traz o RG, né? E aí a gente vai continuar com o que você faria hoje. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui embora. Aí eu fui embora andando mesmo, né? Cheguei assim pro meu pai e falei, pai, não sei o que. Como assim você não trouxe RG? Aí eu... Pai, eu tinha tudo na cabeça, irmão. Por mim, se eu apertar os números, eu ia saber e tava suave, entendeu? Mas, gente, por mim, era fácil. Porque normalmente todo lugar que eu vou e que precisa de RG, ele só pergunta e eu falo o número, entendeu? Então eu achei que seria a mesma coisa. E infelizmente não foi. E aí, cara, eu digo pra vocês com toda a sinceridade do meu coração, desde esse dia, eu nunca mais andei sem o RG do Bidu Comics. Nunca mais. Nunca mais na minha vida. Porque acontece? Minha mãe tinha essa loucura de ficar com o meu RG, entendeu? Então eu meio que decorei o número, ela deixou um falso comigo e ficou por isso mesmo. E aí eu sei que depois desse dia, nunca mais saí de casa sem carteira que já tivesse com o RG na mão, entendeu? Então assim, isso querendo ou não foi um baita aprendizado de vida, porque exatamente o que a mulher falou era de que, mano, você tem que andar com o RG todo santo dia, porque se alguma pessoa te para ou não sei o que e você tá sem o RG, sabe, pode dar vários problemas. E enfim, eu sei que isso foi uma lição de vida pra mim. E aí, eu cheguei no outro dia lá novamente, sentei lá, algumas coisas se repetiram, outras não, sabe? Por exemplo, o discurso do general, ele não fez lá de novo aquele discurso, então foi meio triste também porque os meus amigos não estavam mais lá, entendeu? Acho que tinha um ou outro conhecido dessa vez, mas a maioria que eu conhecia mesmo tinha vazado no dia anterior. E aí não teve o discurso do cara. Eu sei que aí eles meio que fizeram uma lista de espera, que é a parada... Como se você fosse enviar algo pelo correio, entendeu? Você pega ali a sua ficha e aí cada um vai indo. Aí eu sei que foi muito engraçado porque na hora de pegar o RG... Sabe o cara que eu chamei de moço e ele falou senhor, me corrigiu? Ele me reconheceu, gente! Ele podia não saber meu nome, mas ele lembrou do meu rosto. Ele olhou assim, ele... Ah, o garoto, não sei o quê. Aí, tipo, não, lógico, ele não fez voz alta porque eles também não são idiotas de fazer isso na frente do general e os caramba, né? Mas eu sei que eu tava só olhando, eu... Caramba, é aquele cara. Aí ele catou, ele olhou assim pra mim, aí ele chamou um amigo assim, sabe? Nossa, ó, aquele ali, ó. Aquele idiota ali. E aí eu sei que isso foi muito divertido, eu me senti muito importante. Mas enfim, aí ele passou assim, ele trouxe, né? Tipo, pegou o RG assim, foi embora. E aí todos eles anotaram, eu tive que esperar numa fila, basicamente. E pensa num bagulho que demora, gente, e não passa. E são basicamente umas 3 horas, os caras atrasam. Porque aí meio que você tem que passar por uma pessoa, assinar uma parada, você vai sair, porque aí você meio que vai... Eles vão olhar o seu corpo, vão te vacinar. Não, acho que vacinar não, eu tô brisando aqui porque, né, o Covid tá vindo aí, tá vindo a vacina, né? Mas de qualquer forma, eu sei que eles começam a olhar seu corpo, eles vão olhar sua altura e tudo mais, vão olhar o seu peso, como é que funciona, e aí tem uma hora que é aquele momento que todo homem meio que tem um medo, né? Que é o momento que os caras vão falar, então, abaixa a roupa aí, tira a roupa, fica peladão pro médico te olhar, visualmente, fisicamente. Esse momento é tenso. Eu sei que até chegar nesse momento, demorou muito tempo pra chegar a minha vez, eu fiquei até pensando que era um castigo pelo dia anterior, entendeu? Mas de qualquer forma, eu fiquei esperando. E aí, foi engraçado porque teve um dado momento que eu acabei sentando do lado de um garoto gente boa, não sei o nome dele, não lembro agora visualmente do rosto dele, mas foi um cara que começou a bater um papo assim, e daquele jeito, sabe, aquele jeito quietinho, assim, como se estivesse na escola. Você começa a falar, aí o sargentinho passava e falava, Ô, eu vou ter que pedir aqui pra vocês pararem de falar, mano, aqui não é lugar de conversa não, tá ligado? beleza, aí saía, então, blá, 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 e aí continuava, e aí fazia isso, a gente fez isso acho que umas 3 vezes, até que o cara meio que
Esse sargentinho voltou 3 vezes. E esse sargentinho é o mesmo sargentinho que eu chamei de moço. Esse cara virou meu parça, irmão. Aqui, parça na zoeira, né? E isso foi muito interessante, porque os sargentinhos, eu sempre achei que eles poderiam ser meio rígidos, idiotas, sabe aqueles garotos idiotas de filmes americanos, de escolas americanas? Eu sempre imaginei que os sargentinhos seriam esse tipo de gente, pelo menos a maioria, né? E aí esse cara, ele tinha esse pique, mas ele não era assim, tudo dá a entender que a galera ali dos sargentinhos era tudo uma zoeira, entendeu? Eles eram zoeiros, mas lógico, eles tinham que ser sérios de vez em quando por conta do que eles faziam ali, né? Em relação a, né, serem sargentos ali naquele bagulho de alistamento militar. E aí eu sei que depois que chamaram meu nome, que depois de umas 3 horas, nossa, passou o tempo e eu não podia nem mexer no celular, acredita? Ah, mas foi muito engraçado, eu tava quase esquecendo de falar, gente. Antes de eu ser chamado pra ir lá pra fora, onde eles iriam analisar como é que eu estava fisicamente, meu corpo, como é que eu enxergava e tudo mais, quando eu estava ali nas cadeiras sentadas, que tinha um monte de cadeira que eu esperei lá umas 3 horas, dava pra você ver que as pessoas iam pro local, elas eram analisadas, viam um médico, não sei o quê, e aí elas voltavam pra responder um questionário antes de poder ir embora, entendeu? Então o questionário ficava bem atrás de mim. E era muito engraçado as perguntas, gente. Ficava, acho que 2 generais, os 2 sargentos superiores, assim. E aí, era hilário as perguntas. Porque, sabe quando o cara fica zoando fisicamente a pessoa? Então, o cara olhava assim pra pessoa e falava: Você namora? Não. É solteiro? não, então vai namorar e vai virar sargento. E aí, sabe, tipo, as zoeiras assim. Aí sabe aquelas pessoas... Sabe aqueles jovens que tem uma carinha de funkeiro assim, maloqueiro? Aí ele olhava pros moleques e falava: Você tem tatuagem? Não. Fuma maconha? Não. Sério? Aí, beleza, né? O cara falou que não, tá bom. Aí tinha uma outra pessoa, ele catava: Você fuma? Não. Você não fuma? Não. Eu acho que você fuma, hein? Então, o sargento, gente, ele zoava muito. Eu lembro que eu rachava o bico com as perguntas dele, entendeu? Aí, por exemplo, tinha um garoto ali mais calmo chegando, aí ele olhava assim pro garoto, falava: O que você faz? Ah, nada. Você não vai pra faculdade, você não estuda, você não trabalha, nem nada? Não. Nada? pô, então já vai servir, irmão. Anota o nome do rapaz aqui, ó, que esse tá passando. Então, gente, isso era hilário. As perguntas eram muito divertidas. Era, sabe, era muito um preconceito com as pessoas, mas eu achava tão engraçado. Eu ficava ouvindo assim, ó, e rachando o bico. E até ficando imaginando quais seriam as minhas perguntas, que depois eu vou comentar aqui. E aí, seguindo, eu tive que ir lá pra fora. Aí foi pesado, porque eles pediram pra tirar a blusa, né? E graças a Deus tava sol, então assim, tava um frio, mas tinha o sol, entendeu? Então eu tirei a blusa, mas tava o sol ali pra ajudar um pouquinho, mesmo que tivesse aquele frio da gota, porque era no inverno ainda, né? Agosto. E aí, gente, o que acontece? Vocês sabem que o Davi aqui é super risonho, não é mesmo? Então, os caras, os sargentinhos ali, estavam todos unidos pra analisar a galera fisicamente, e tudo que eles falavam das outras pessoas, eu tava segurando muito pra não rir. E eu ficava daquele jeito, sabe assim, ó. Sabe aqueles sorrisos assim, às vezes, tipo, assim, rindo. E os caras, gente, eles pegaram a mania, eles pegaram a alma e a vontade pra ficar me zoando, entendeu? Porque a partir do momento que eles viram que era risonho, eles já começaram a falar assim: olha, quando é risonho assim, ó, passa pra servir, viu? Vai aprender a parar de ser trouxa, assim. então, eram umas paradas muito assim, e isso dava um cagaço ali, mas eu não conseguia, eles falavam isso e eu ria, entendeu? Então, era o cagaço e rindo, mas rindo de nervoso, tá ligado? Famoso. E eu juro que eu ouvi isso pelo menos umas 3 vezes. Então foi muito divertido, ao mesmo tempo que muito tenso. E aí, quando passaram todas as pessoas, foi a minha vez, né, analisar ele fisicamente, olhou o peso, olhou a altura, não sei o que e tal. E aí, eu sei que eles pediram pra, né, ver como é que é a visão. E eu sei que normalmente as pessoas, né, tiram óculos, analisam assim e só vai. E eles pediram com óculos. E aí eu falei: tá, beleza, com óculos. Gente, com óculos, eu comecei a errar. O claro motivo de que eu tinha que trocar de lente, tá ligado? Acho que eu tava deixando ruim só pra não poder passar. Porque aí foi muito engraçado. Eu catei assim, olhei, aí o cara: vai, qual que é a letra que caiu? P, aí ele: F, sabe quando você começa a perceber que são as letras parecidas? Então, eu comecei a seguir muito essa linha e deu pra perceber que eles estavam fazendo a mesma coisa junto comigo. Porque o cara: agora me fala isso daqui. Z, I, S. Aí, garoto, passou, pode ir que tá suave. Então, os caras, eles estão cagando, entendeu? Se você tiver ruim, porque eu só tava deduzindo as letras. E aí eu sei que eu passei, aí era uma filinha já mais curta assim, poucos homens, e é interessante porque eu sempre tive a visão, porque falavam que a gente teria que ficar pelado na frente do médico, né? Eu sempre achei que era um bando de homem, um do lado do outro assim, tudo sem roupa e, sabe, sendo analisado. E graças a Deus não foi isso, você fica numa filinha ali, praticamente. E aí, basicamente, 2 entram num quarto. Nesse quarto tem 2 cabaninhas, assim. Cada um vai pra uma cabaninha, tira a roupa, né?
Mas aí eles pedem pra tirar a roupa e ficar de cueca, entendeu? Então eu achava que seria até mais suave, tipo, só ficar de cueca. Só que aí não é bem assim, não. De qualquer forma, eu peguei a filhinha, aí entrei na sala, é tudo bem suave em relação a isso, não tem mais sargentinho, agora você vai ser analisado por um médico, né, um doutor. E aí, tira a roupa, o cara... Cara, dá um estresse do caramba, assim, nossa, que vergonha alheia, mano. Mesmo que você seja sozinho, entendeu? Agora, lógico, ia ser muito pior se fosse, né, todo mundo um lado do outro, e eu acredito que muitas décadas atrás era assim. E eu sei que eu tava ali, tudo mais, só de cueca, e aí o doutor catou, Abaixa a cueca. aí eu... A humilhação! Aí eu com a cueca abaixada ali, o doutor foi lá e falou... Agora põe o pulso na boca e puxa o ar. Gente, eu não ouvi direito. Eu catei e fiz assim. Eu assoprei, entendeu? Então, o cara pediu pra eu puxar o ar. E eu fui e assoprei no meu pulso. E nessa que eu assoprei, ele catou. Tá bom. E saiu. E aí foi muito engraçado, porque nessa hora que eu percebi que eu fiz errado e ele saiu, eu juro que eu quebrei a quarta parede. Eu não sei se alguém aqui já viu The Office, Modern Family, mas eu sei que eu olhei pra câmera imaginária, tipo... Foi muito hilário nessa hora, porque eu fiz errado, entendeu? Então, eu não sei pra que ele analisa o puxo de ar ali no momento com os órgãos, né, pra fora pra ele ver visualmente, mas eu sei que foi muito tranquilo em relação a isso. Depois, ele já pede pra você subir a cueca, aí você vai se trocar e aí você vai embora dali. Nessa que eu fui embora dali, eu fui seguir o questionário, sabe? O cara que perguntou pros outros se fumavam, se tatuavam, se faziam alguma droga, se bebiam muito. Então, chegou a minha vez. E aí, quando chegou a minha vez, eu acho que ele sacou que eu era um cara muito simples, porque ele fez as perguntas mais suaves de todas. Eu acho que ele olhou pra minha cara e falou... Não, esse daí é certinho, esse daí é do bem. Porque aí ele foi e perguntou, qual é o seu nome, qual é a sua idade, você estuda, não sei o quê, o que você faz? Então, beleza, meio que acabou por aí. Só que aí nessa eu vou te dizer uma coisa, antes de eu chegar na hora de responder esse cara, que aí tinha ainda uma filhinha, né, tinha umas 3 ou 5 pessoas na frente, o sargentinho, o moço, que depois pediu pra chamar de senhor, que era o cara que virou o parça, ele começou a me zoar. Ele falou, deixa eu ver o seu RG. E aí ele pegou meu RG, e aí ele ficou, tipo, zoando, assim. E aí eu sei que na hora que eu sentei no questionário, o general tava analisando o meu RG, ele chegou do lado assim, aí ele, general, fala pra mim. Olha a cara desse moleque, você acha mesmo que esse moleque tem que vir aqui mesmo pra sofrer, olha a cara desse garoto, essa cara de jovem aí, não era nem pra estar aqui, entendeu? E, mano, o cara aloprando e eu segurando pra não rir, porque eu pensando também que se eu risse muito ia dar merda pra mim, né? Sabe aquele cagaço de servir? Então, foi algo, gente, muito divertido mesmo, porque aí depois desse questionário, meio que finalizou por ali, entendeu? Eu respondi que eu tava fazendo faculdade, que eu tinha que cuidar das coisas de casa com a minha mãe, mas aí foi muito tranquilo, porque eu falei que não... E foi interessante porque ele não me perguntou, ele perguntou pra muita gente se a pessoa queria servir, e a pessoa respondia não ou sim, mas ele não perguntou pra mim, eu acho que tava muito óbvio, mas enfim, ele perguntou se eu fazia faculdade, aí eu falei que fazia de manhã, aí ele, bom, você pode vir de noite, e eu, cara, já comecei aquele medo na cabeça, sabe, meu Deus, eu vou ter que fazer de noite, aí como é que eu vou equilibrar isso na minha vida, vai ser muita coisa, aí o canal, eu sei que passando por isso, eu fui embora do tiro de guerra, então tava tudo tranquilo, eles me deram um papel, falaram que daqui uns meses, que seria lá em dezembro, eu teria que olhar o site pra ver se eu fui aprovado ou não, e se eu fui aprovado, eu teria que passar pra uma próxima fase. No caso, chegou em dezembro, eu fui aprovado, e aí eu tive que ir lá num outro dia, lá pra fevereiro, eu acho. Eu não sei agora relembrar pra vocês o que aconteceu disso, a parte mais importante era todo o questionário, né? Eu sei que aí eu fui de novo lá, só que depois que você vai lá nas outras vezes, na segunda e terceira fase, é algo muito mais tranquilo. E aí eu fui uma segunda fase, revisei ali algumas coisas, e aí eu acho que teve a terceira fase, que é, gente, são muitas fases, eu acho que tem umas 4 ou 5, e aí, né, a final mesmo que você, ou você passa ou não. E se eu não me engano, eu cheguei na final. De qualquer forma, eu sei que quando eu cheguei na final, eram meio que os últimos que estavam ali, entendeu? Todo mundo que estava citado eram os últimos, eu reencontrei aqueles amigos que, sabe, que me viram indo embora sem o RG, tanto que eles deram uma zoeira comigo, assim. E aí foi muito interessante, porque eu meio que fui num terceiro dia, tiveram que meio que 3 dias, né, onde eles estavam já alistando as pessoas, porque são só 100 pessoas, graças a Deus. E aí quando chegou no terceiro dia, tinha aquelas pessoas que realmente querem passar, né, elas querem fazer o alistamento militar, e eu sinceramente, eu gostaria de ter feito assim se eu não estivesse fazendo faculdade. E aí eu sei que essas pessoas estavam ali falando sim, sim, sim. E aí eles foram respondendo, né? Eles foram analisando as pessoas que queriam, quem não queria. Cara, dava até uma tristeza das pessoas que, tipo, queriam e eram, sabe, adultos, eram pais, assim, que eles queriam, porque eles queriam ter um emprego, eles queriam ganhar um dinheiro, eles queriam, sabe, conseguir algo na vida assim. Mas quando o cara analisava porque ele era pai e tinha que cuidar de criança e tudo mais, tipo, não dava pra ele, entendeu? E aí eles tinham que mandar embora. Isso me dava uma dó do caramba, porque o cara queria isso pro futuro, mas ele não podia porque ele tinha que cuidar da família. Então, enfim, algo super pesado. Mas aí,
quando eu tava ali junto com os outros amigos, né, eles estavam respondendo as perguntas das pessoas que queriam, né, e aí quando todas as pessoas foram embora e sumiram, a gente ficou ali esperando uma cota, meio que meia hora. Cara, o sargento do nada chegou e falou: podem ir embora, vocês estão livres, vocês não tem mais o que fazer aqui. Aí a gente ficou, meu Deus, como assim, tá ligado? E aí foi realmente muito interessante, gente, porque aí nessa ele pediu pra todo mundo levantar, meio que fazer um juramento ali em relação à bandeira, né, todo mundo colocou a mão assim, falou as coisas, repetiu as frases que eles pediram, e aí depois você podia ir embora, porque ele falou que basicamente as 100 pessoas já tinham ido dos outros 2 dias, e eu dei graças a Deus, eu falei, nossa, como o pai é bom, não é mesmo? Porque o terceiro dia era logo o último, né? Então só tinham 3 dias pra escolher 100 pessoas. E eu fiquei, caramba, mano, vão ser os últimos. Imagina se nos últimos na cagada sou eu. Mas é o que aparenta, todos que eles pegaram dos outros dias. E quem queria realmente fazer do terceiro dia era o suficiente. E aí nessa, cara, eu e os meus amigos ali tudo olhando pro outro assim, tipo, deu glória a Deus sem falar, né? E aí só fez ali um juramento e foi embora, basicamente, porque basicamente o cara falou assim, depois vocês voltam aqui para pegar meio que uma mensagem, né, falando que a gente fez o alistamento militar e que passou e que tá aprovado e que não vai precisar fazer e essas paradas todas. E aí foi muito interessante, porque aí chegou num outro dia que eu fui buscar e a mulher falou que ainda não tava pronto, então eu tinha que esperar mais um pouco. E eu tava muito animado, porque assim, em relação ao alistamento militar, o que me preocupava era que eu queria trabalhar. Eu queria fazer faculdade de manhã e à tarde trabalhar, e o alistamento militar ia acabar com o meu trampo, eu não ia conseguir trabalhar, entendeu? Então eu só ia buscar emprego quando eu terminasse o alistamento militar e eu passasse. E aí quando eu passei, eu falei, mano, agora eu vou procurar emprego, né? Gente, terminei meu currículo. Na semana que eu ia entregar o currículo, foi basicamente na semana seguinte, assim, a terminar o currículo, deu a pandemia. Pois é, gente, foi exatamente isso. Então foi 5 de agosto de 2019 que eu fiz toda a parada, e aí terminou lá pra 13 de março de 2020, e aí na semana que eu ia buscar emprego, deu o alistamento, deu a pandemia. E aí eu não busquei emprego, e até mesmo o bagulho do alistamento militar eu não consegui buscar, eu tive que pegar pelo e-mail mesmo. Eu procurei no notebook, né, e escrevi assim, alistamento militar comprovante. Aí eu achei, imprimi o comprovante pra eu poder também fazer a minha carteira de emprego, né, pra conseguir emprego. Então, enfim, desde lá eu não consegui o emprego, estou buscando até agora tentar alguma coisa. O alistamento militar foi isso, eu passei por isso, deu um sentimento muito agravante de medo, assim, de passar, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu gostaria de ter passado se eu não tivesse na faculdade. Eu gostaria de fazer dependendo pós-faculdade, a menos que eu consiga... assim, se eu não conseguisse nada da vida, né? Assim, não é uma coisa que eu tenho vontade, mas eu acredito que seja realmente muito importante fazer pra dependendo... Sabe, eu acredito que toda geração, principalmente os homens que são mais descuidados com a vida, que ficam mais viajando por aí, fazendo besteira e tudo mais, eu acredito que isso seria muito importante pra eles, tá ligado? Porque eles realmente ali têm uma missão de ajudar as pessoas a respeitarem a bandeira brasileira, por assim dizer, né? Naquele estilo bem americano, assim. Mas eu curti ir lá, eu curti passar por isso. Foi uma experiência, cara, que eu acredito que todo homem passe, mas não passe pelo que eu passei aqui no gel. Porque tem uma diferença pra eu estar contando aqui essa história pra vocês, e grande parte dela é... Ó lá, já perdi o RG de novo. Por isso aqui, olha a carinha desse moço. Olha a carinha desse jovem aqui, ó. Esse é o garoto, ó, que faz cagada. Essa é a cara do garoto que faz cagada. Então, se você curtiu este vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, qual foi a parte mais divertida dessa história. E também comente aí se você já passou pelo alistamento militar, se você vai passar, se você tá com um cagaço, ou se você já passou, como é que foi sua história, o que aconteceu, foi suave, não foi nada demais, teve alguma parte divertida da sua história ou não. Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. E fica aí a dica de que, né, mais pro futuro eu estarei fazendo mais vlogs aí de outras histórias, porque a gente sempre tem uma historinha engraçadinha e meio besta como eu aqui para contar, principalmente, né, porque eu sou tão idiota que eu faço essas merda e aí tem história, entendeu? E aí é legal pra vocês. Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu, falou!